Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 103, verso 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Oh, amém. Amém. Que verso poderoso. Como um pai que se compadece dos seus filhos. Como um pai que atende o olhar dos seus filhos. Porque compadecer tem várias ações, né, gente? Às vezes você pode fazer muitas coisas e não dá nenhuma atenção. Fica pela metade, né? Fica pela metade. Não perde, não, mas fica pela metade. Como um pai se compadece dos seus filhos. Como um pai que lhe dá atenção. Como um pai que lhe escuta. Como um pai que lhe responde. Como um pai que corre para fazer aquilo que pode fazer para ajudar. E tenta até o que não pode, né? Porque pai faz isso e vai atrás para poder ajudar. Como um pai que compadece do seu filho. Como um pai que tenta entender aí do que é que o seu filho está precisando. Como um pai que intercede pelo seu filho. Porque Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Como um pai se compadece. Então a palavra diz aqui que é dessa forma que o Senhor se compadece de quem? De quem? De quem? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece. Se compadece? Se compadece? Então, para Deus, loirinho, moreninho, seja qual for o gosto, né? Porque beleza é assim, né, gente? Graças a Deus, né? Já pensou se todo mundo gostasse só de um tipo de beleza? Isso é um terror, né, gente? Que ia dar de plástica, né? Chato, né? Moreno, loiro, japonês, brasileiro, seja qual for a nacionalidade, homem, mulher, não é isso. É temor que faz a diferença. Esse relacionamento de extremo afeto, expressão, receber, atenção, lutar pela causa, se estabelece entre o Senhor e aquele que o teme. É um relacionamento que não depende de onde nascemos, não depende de onde vivemos, não depende de quem somos filhos, não depende de quem está do nosso lado, depende do temor do nosso coração. Amém? Deus é tão bom que a justiça de Deus é inimaginável. A nossa justiça é rápida, né? A gente fala, olha, isso faz assim, vai ser... Aí a gente consulta a Deus. Aí Deus vem e coloca em ordem, na ordem da justiça dele. E ele está dizendo aqui, olha, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E ele diz, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O temor não depende daquilo que sentimos em relação a nós mesmos. O temor não depende do dia que estamos bem ou estamos mal. O temor não depende de sabermos ou não a nossa limitação. Deus conhece a nossa limitação. Deus sabe da nossa dificuldade. Deus sabe das vezes que nós queremos fazer algumas coisas e não conseguimos fazer. Deus sabe da nossa estrutura. E assim a palavra diz que Ele se compadece de nós. Ele vê o temor no nosso coração. Irmãos, estamos aqui hoje porque tememos a Deus. Oh, glória! Se formos pensar tudo o que sentimos essa semana para estarmos aqui, pode ser que não estivéssemos aqui.
Mas a palavra diz que ele se compadece daquele que o teme, porque ele estabelece a ordem. A ordem vem de Deus. Deus estabelece a ordem. E a ordem é assim. Agora o verso 19 do Salmo 103. O Senhor está no trono. É esse Senhor que está no trono. Olha o verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus. Deus coloca as coisas em ordem. Aquele que teme a Deus começa a conhecer a ordem que Deus coloca. E começa a colocar a ordem aqui dentro. Quando nós estamos clamando nesses dias aqui, com os nossos pedidos, com a nossa cartela, embora aqui dentro possa ter muitas tribulações, muitos agitos, nós estamos em temor, estamos aqui com o coração temente, estamos aqui declarando que Ele está no trono, e Ele domina sobre tudo, e o reino dEle domina sobre tudo, e o reino de Deus vai ser estabelecido nessa terra, porque Ele está no trono. Isso é temor. Isso é temor. Ele está no trono. Ele está dominando. Eu não estou vendo. O meu coração está balançado, mas tem temor. Deus continua sentado no trono. Deus continua com o seu reino dominando sobre tudo. Levanta a sua cartela, fala: domina, Senhor. Domina, Senhor. Ora, fala: domina, Senhor. Senhor Deus, o teu reino, Senhor, está acima de todas as coisas. Eu temo a ti. Fala para ele: eu estou nesses dias clamando a ti. Embora o coração tantas vezes fique, ó Deus, um pouco adoecido, mas há temor, há fé no meu coração. Domina sobre os meus pedidos. Eu estou debaixo do teu poder. Quem crê diz amém. Ele está colocando tudo em ordem. E a ordem de Deus é assim. O próximo verso então, ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Verso 20. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Fala comigo: o Senhor está no trono, o reino dele domina, as coisas dele dominam, vão ser estabelecidas na minha vida, e ele dá ordens aos seus anjos para obedecerem a sua palavra. Fala: a ordem é de Deus. Deus está colocando ordem. Amém. Então, a palavra diz que esses que têm temor ao Senhor, esses que estão agora relacionando com Deus, com a base do temor, o trono de Deus não se abala com as nossas emoções. O trono de Deus continua estabelecido. O Salmo 9 diz: o Senhor permanece no seu trono. Glória a Deus. Você pode às vezes ficar achando que tudo ficou de perna para o ar. Não ficou não. Deus continua no trono, e Ele continua mandando os seus anjos obedecerem às suas ordens, e as ordens de Deus são liberadas pela oração da igreja. Deus está mandando anjos para obedecerem às suas ordens, nos seus pedidos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você andar. A oração da igreja está se levantando, os anjos de Deus estão trabalhando. A ordem é essa. É para aquele que tem temor. Aquele que busca a Deus na casa de Deus tem temor a Deus. Ele sabe que por mais que as coisas pareçam adversas, quando ele entra debaixo do domínio, porque ele diz domina sobre tudo, quando ele entra debaixo dos princípios do reino,
o Senhor dá ordens aos seus anjos a seu respeito. Oh, Senhor Deus, você pode agradecer, irmãos? O Espírito de Deus está lembrando aqui alguns irmãos, respostas que já deu essa semana e você não viu. Eu percebi isso aqui agora. Segura essa cartela aí. Fala, Senhor Deus, fala comigo, Senhor Deus, graças te dou. Quantas ordens já foram realizadas. Obrigada, Senhor, por essa primeira semana. O Senhor continua reinando sobre tudo, Senhor. Amém? Então, esses anjos estão bendizendo a Deus esses dias. Porque eles vêm e obedecem às ordens. A palavra diz que os anjos bendizem ao Senhor. Eles louvam ao Senhor. Eles não nos obedecem. Não falamos com eles. Você que está, talvez pela primeira vez acompanhando aí, não é? A gente recebe mensagens. Os anjos não obedecem a sua voz nem a minha. O caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é em nome de anjo algum, nem de santo algum, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é temor, porque temor é orar segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que não há outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, para orarmos no nome dEle, por Ele importa-nos sermos salvos, como diz o apóstolo na palavra, Ele, através do sangue dEle derramado na cruz, é que nós somos salvos, que recebemos a salvação, e através desse nome, oramos aquele que é o nosso Senhor, que é Deus o Pai, Jesus o Filho, o Espírito que é a unção, esse Espírito Santo que ora através de nós, e quando nós assim fazemos, há uma batalha maior travada, porque o reino de Deus domina sobre tudo, e os anjos guerreiam as nossas guerras, os anjos de Deus lutam contra os anjos do mal, porque eles existem também, e eles vencem a batalha, e eles louvam a Deus, e todo aquele que recebe diz glória a Deus. A batalha é grande, maior do que podemos ver. Bispo, às vezes eu tenho medo, à vontade, mas que não falte temor. Temor é com medo ou sem medo. Eu oro com a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vejo o Senhor da igreja dar ordens aos anjos a nosso respeito. Amém? Como diz o livro de Hebreus. Então Deus está colocando ordem. Nessa segunda semana, você acha que já não tem portas abertas te esperando? Ai, como tem! Nós vamos orar com óleo, você vai vir aqui, vai receber aqui, nessa cartela de dentro aí que você tem. Você não sabe? Pois tem muitas. E hoje, quando você receber essa unção, como nós fizemos a semana passada, durante a semana, quebrando maldições geracionais, no final corria ali, o bispo me ungiu ele, né? Porque não pode ficar sem unção, né, irmãos? A gente não prega só, a gente tem que receber também, né? Misericórdia, Jesus, né? Então, durante a semana, aí Deus abriu para você situações, você quebrou maldições, talvez desavenças na família, toda hora um brigando um com o outro, você falou, aqui não. Pois essa semana as portas abertas vão ser multiplicadas. E você vai ver, e vai entrar, porque a unção te dá força para entrar, por isso tem que vir na igreja. Deus abre, mas quantas vezes você chegou em algum lugar e falou, não tem força para entrar? Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Deus está colocando a ordem certa. Os anjos de Deus estão
trabalhando, e nós, os seus servos, estamos clamando. Então, na ordem de Deus, domina sobre tudo. Ele se relaciona com quem tem temor, porque quem tem temor obedece às ordens do reino de Deus. E o verso agora 21, ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Quem faz parte do exército de Deus aqui diz glória a Deus. Você acha que os anjos ficam trabalhando sozinhos? Se fosse assim? Fala para o seu irmão, Deus vai te usar muito essa semana, meu irmão. Você é ministro dele. Você é do exército de Deus. Porque você faz a vontade de Deus. Fala, Deus vai usar você para abençoar você mesmo. Pode falar. Deus vai usar você para abençoar você mesmo. Deus vai usar você para abençoar a sua família. Deus vai usar você para trazer mais do reino de Deus para a terra. Deus vai usar você para abençoar outros. Fala, mas não se esqueça de bendizer ao Senhor dos Senhores, de bendizer aquele que te dá unção, de bendizer aquele que te abençoa. Você pode dizer comigo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, grande é o meu Deus, sobre toda a terra. Quão grande é o meu Deus, louvado seja Deus, aleluia. Sabe que às vezes nós perdemos a força que Deus nos dá, e achamos que Ele não nos está nos dando força, porque ao invés de bendizer ao Senhor, nós reclamamos aquilo que ainda não foi feito. Impressionante, né? Por isso que eu disse, você vai ser usado para abençoar você mesmo. Aí acontece tanta coisa boa. Deus te abençoou. Deus abriu tantas coisas que só Deus, porque era coisa de coração. Quem tem pedido aí que só Deus pode fazer porque é coisa do coração? Ninguém entra. Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. O presbítero Nara estava no culto meio-dia esses dias aqui, me deu um testemunho, né? Contando. Tem coisas que é Deus. Só Deus. Você sabe. Você fala, Deus, eu falei A, entendeu B. Aí o diabo fala assim, porque quer entender mal. Aí você fala, é Espírito Santo. Ele fala, não, filho, você está precisando melhorar o jeito de falar. Então, glória a Deus, vou melhorar o jeito de falar. Mas independente do jeito que falou, acontece. Né? Aí, marido briga com a mulher, mulher briga com o marido, filho com o pai, pai com a mãe. Aí alguém fala assim, eu pensei que era só na minha casa. Não pensou não, né, irmão? Tu sabe que todo mundo é igual. Já está escrito aqui, é pó. Fala, somos pó da terra. Amém? Do pó viemos. Mais um pozinho bom. Deus está fazendo. Está enchendo de unção o vaso de barro. E glória a Deus por isso. Mas aí ali naquelas coisas, você fala, Deus, eu não sei nem que jeito que eu vou orar. Quanto mais eu abro a boca, parece que mais problema acontece. Fecha a boca. Aí o Espírito Santo fala, é sempre bom perguntar para o Espírito Santo, né, irmãos? Ele é tão bom. Ele é tão bom. Tem que escrever aqui, me enche do Espírito nesses 21 dias. Aí você pergunta para o Espírito Santo. Ele fala, minha filha, meu filho, nem por força, nem por poder, mas é pelo Espírito. Você tem temor, você está orando, está buscando, está clamando, por temor, você vai receber. Eu vou lá naquele coração e vou mexer, e vou tornar propício. Eu não decido, mas vou tornar propício. Eu vou fazer a obra que você está pedindo. E quantos já viram Deus fazer? Quantos já viram Deus fazer a obra que ninguém pode entrar lá no coração? Meu pai falava assim, minha filha, coração é terra que ninguém pisa. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? E graças a Deus conhecemos ao Senhor.
Coração é terra que Deus tem acesso. Embora nós possamos não conseguir entrar às vezes, há temor, há busca, há clamor, e Deus muda coração. Então, pega a sua cartela, tem pedidos aqui? Que você fala assim: Deus, o Espírito Santo está falando. Se quiser escrever, escreve aí agora. O Senhor não entra onde não é convidado, Deus. Como é que vai fazer isso? Deus, o Senhor não... E a gente fica explicando para Deus tudo que Ele não faz, né? Deus, a palavra diz que Deus se compadece daquele que o teme, daquele que o serve. E Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Deus usa circunstâncias. Não é coisa ruim não, irmãos. Deus é bom. Deus vai dar coisas boas para essa pessoa. E ela vai ver a mão de Deus. E ela vai perceber o melhor de Deus. E ela vai responder a Deus. Essa causa vai ser ganha por Deus. Vai ter paz nesse relacionamento. Vai ter paz nessa casa. Então ore comigo e fala: Senhor, nem tudo eu entendo. Mas aquilo que eu entendo, eu obedeço. Tenho temor. Então eu peço, Senhor, resolve essa causa. Põe paz nesse relacionamento. Desfaz a mentira de Satanás. Envergonha as trevas. Honra seus servos, ó Deus. Que haja alegria na resposta. Toda honra, toda glória darei a Ti. Senhor, eu Te agradeço. Tantas vezes o Senhor fez. E mais uma vez o Senhor fará. Amém. Amém. Ele está colocando ordem sobre tudo. Então a palavra está dizendo aqui, verso 22, bendizei ao Senhor vós todos, as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendigam, bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, glorifique a minha alma ao Senhor. A região das reclamações, que seja a região das aclamações de louvores ao Senhor. Porque a alma é isso, né? Pensamento e emoção. É mais onde pode proliferar murmuração, né? Que seja um lugar de aclamação, de louvores ao Senhor. Então, nessa semana de portas abertas, meu querido e minha querida, não espere melhorar seu sentimento para ver a grandiosa obra que Deus está fazendo, porque Ele já está fazendo, os anjos de Deus já estão trabalhando, você faz parte do exército de Deus na terra, o reino de Deus já está vindo através da tua vida, e a palavra do Senhor diz aqui, Salmo 115, verso 11 em diante, confio no Senhor, quem? Então, olha só, confiabilidade com Deus só acontece com temor. Estou frustrada porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, Deus não fez aquilo outro. Aí a gente vai lá e tenta explicar, não, mas Deus fez desse jeito, né? Não, aí a gente fica virando juiz, advogado, julga a causa. Deus não precisa de advogado, não. Precisa não. A gente tem muita coisa para fazer, para inventar a função que Deus não te deu. Deus não me deu função de advogar a causa dele. Deus me deu função de pregar a palavra dele. Às vezes a gente não prega a palavra e fica tentando, né, fazer o que Deus não quer. Aí só dá o quê, irmãos? Fala comigo, problema. Falar de problemas eu não preciso mais. Agora eu preciso de solução. Amém? Então nessa hora, o que é que faz? Irmãos, é o seguinte. Eu sinto a sua tristeza. Mas se tu não confiar em Deus agora, irmão, se você, por temor, não andar naquilo que Deus está te falando, isso é confiança.
você não vai conseguir ter o que você espera. Tem horas, irmãos, que nós estamos a uma palavra da execução das ordens de Deus pelo seu exército. O exército de Deus está ao redor. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E eles esperam você? Não. Esperam a ordem de Deus. E Deus espera a nossa confiabilidade, o nosso temor, a nossa ação, porque isso é um princípio de Deus. E nós dizemos, Senhor, eu creio. Senhor, eu não sei como, mas eu creio. E Deus libera a ordem e os anjos trabalham. Então, confiam no Senhor os que o temem, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo, é o seu escudo. De nós sim se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará a casa, fala seu nome, abençoará a casa de Cássia, vamos lá. Abençoará a casa de Cássia, fala seu nome. Abençoará a casa de Cássia. Agora repita comigo. Ele abençoa os que temem o Senhor. Tanto pequenos como grandes. Tanto pequenos como grandes. As crianças ajoelhadas aí na hora da oração. Tem anjo que sai tropeçando um em cima do outro para obedecer a ordem de Deus. Porque elas ajoelham e pedem, e não tem esse mimimi nosso. Elas pedem e pronto. Acabou. Sabe aquela criança que vai na loja de brinquedo? E o pai ou a mãe fala, filho, eu não tenho dinheiro para comprar isso agora. E ele fala, mas você não tem cartão? Aí o pai fala, explica, então tá. Para a criança. Deus não pode fazer agora porque... Deus não precisa de cartão, mas Ele precisa do seu crédito, da sua confiança nele, porque isso é temor, é princípio dele, e quando você assim o faz, os anjos se apressam. Você já viu o coração de criança, bateu, já voltou resposta? Então, olha o que a palavra diz. Verso 13, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Aquilo que for teu, irmão, você fala amém, tá bom? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Sobre vós, sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Fala, o Senhor me deu a terra. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me deu. É semana de portas abertas. A terra está diante de mim. O Senhor me deu. Aleluia. Olha, queridos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você que está orando por portas abertas no relacionamento, ore, creia, você está debaixo de uma palavra de Deus. Deus vai abrir, vai mostrar a pessoa certa, vai cair dos olhos aquilo que está te impedindo de ver. E se há confusão, Deus vai mostrar, e da confusão você vai ficar bem longe, em nome de Jesus. Se você está orando essa semana por portas abertas, no seu trabalho, para que você possa ter condições de fazer mais com menor tempo, porque você quer dar mais tempo para as coisas que você acha prioridade, ore. Deus vai te dar. As prioridades de Deus está batendo com o princípio e a vontade de Deus. Tem exército de anjos trabalhando a seu favor essa semana. Se você está orando aqui por situações que estão aí, há muito tempo, que elas não se resolvem aparentemente, que você vê, puxa Deus, mas parece que alguém entrou lá e fechou mesmo a porta, mas você está orando, você está debaixo de temor, o relacionamento está sendo estabelecido 21 dias, Deus está se compadecendo,
E você pode ouvir o barulho dos anjos de Deus se aproximando, abrindo portas, fazendo coisas que você nunca viu. E você vai perder a oportunidade? Não. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu não sei qual vai ser a hora que você vai ver, mas aqui dentro, nesses dias, você entrando aqui, debaixo do temor, os anjos de Deus já estão arrombando portas fechadas.